O objetivo do projeto, então, como eu disse a vocês há pouco, é o alfabetizar e letrar, por isso ele tem esse nome, Projeto Alfaletrar. Inventamos essa palavra aí, né? O alfabetizar e letrar para manter as duas coisas juntas. Nós realizamos 2 vezes por ano uma exposição, que é a primeira, no primeiro semestre, se chama Para Alfaletrar, que as professoras apresentam para umas escolas para as outras, isso, mas, sobretudo, para os municípios vizinhos, o trabalho que elas fazem na alfabetização, especificamente, né? Então, por isso se chama Para Alfaletrar. E agora, no segundo semestre, mês que vem, nós vamos ter exposição que chama Alfalendo, que aí é o trabalho que as crianças produzem. Nos 2 casos, é trabalho produzido pelas crianças, alfalendo com a leitura de livros de literatura, sobretudo, né? Literatura infantil. E aí as exposições é outro momento em que eu fico surpreendido com a capacidade de realizar projetos, trabalhos interessantíssimos e produzir, porque a recomendação não é vocês fazerem trabalhinho e levar para a sala de aula e depois levar para a exposição. É fazer junto com as crianças. O que tem que estar na exposição é que foi produzido na sala de aula junto com as crianças, né? Essas 2 exposições são, em geral, uma alegria, 2 alegrias grandes que eu tenho anualmente, porque eu fico à distância para não... Elas é que têm que produzir, e fico sempre muito tensa, né? Falo assim, meu Deus, o que é que essa gente vai fazer? E aí, a cada vez, é uma surpresa melhor ainda. Vocês desculpem meu entusiasmo, sabe o que eu posso fazer? Bom, agora vamos entrar mais no miúdo. Como é que a coisa acontece assim, né? No dia a dia. Os princípios, e esse princípio não é só porque está assim, os princípios são isso, não. Isso, eu vou mostrar como é que cada um desses princípios se concretiza na rede. Um princípio que é da continuidade. Continuidade em vários sentidos. Tem que ter continuidade de um ano, desde a criança de 0 anos, ao longo da educação infantil, ao longo do ensino fundamental, é contínuo. Ninguém é responsável pelo primeiro ano, mas é responsável também pela educação infantil, pelo que vem depois, né? E a continuidade do conteúdo, né? Porque o conteúdo também tem que ter uma estruturação que ele vá crescendo continuamente, de uma forma integrada entre as escolas, integrada entre os anos, né, entre as faixas da escolarização, entre os componentes da alfabetização e do letramento. A sistematização, essa que foi uma grande luta inicial, porque não sei se é da experiência de vocês, mas é muito da minha experiência ao longo do tempo todo que eu convivi com as escolas públicas, que não há sistematização. Quando a gente fazia curso de formação, né, do teatro, a gente quer atividades. Então, é um ativismo, né? Eu tenho que fazer atividades com as crianças. Quando eu cheguei lá, que eu ia nas escolas, ainda achei muita caixa de atividade, que eram aquelas caixas cheias de... que ainda era aquele tempo do mimeógrafo álcool, né? A professora chegava, o que eu vou fazer hoje com meus alunos? Vai na caixa, isso aqui é interessante, vou fazer, corria lá, mimeografava. Né? Ou então uma falava para a outra assim, nossa, eu fiz um negócio ontem, meus alunos adoraram. O que foi? Me conta o que eu vou fazer com os meus. Falta uma sistematização, né, que você faça aquilo que continua, que veio antes, e que vai ser continuado depois, né, que tem uma sequência. Essa sistematização é que é fundamental que se consiga. E um acompanhamento o tempo todo, se a continuidade está sendo, né, executada mesmo, a integração, a sistematização. Não é avaliação, não é monitoramento, é acompanhamento.
Uma das formas de continuidade é a organização em ciclo. Bom, que grande parte das escolas tem atualmente uma organização em ciclos, mas que é mais de nome do que de verdade, né? Aqui funciona realmente em ciclos. Um ciclo de introdução, que vai da creche até infantil 2, depois vocês veem que está coladinho o ciclo básico, de 1º ao 3º ano, o ciclo de consolidação, 4º e 5º ano, e o ciclo de ampliação, que é a partir do 6º. Por exemplo, essas exposições que eu mencionei há pouco, elas são organizadas por ciclo. Então, tem lá as professoras do ciclo de introdução, tem a gente monta, como é que chama isso? Barracas, esses... para a exposição, setores, né, de exposição por ciclo, na sequência, para ver aqui no ciclo está fazendo isso, no seguinte já cresceu, no outro já cresceu, né? E a interação, como vocês vão ver agora mesmo, das professoras de um ciclo com o outro. E dentro do ciclo, né? Quem está no ciclo básico, no 2º ano, ela trabalha junto com a de 1º, junto com a de 3º, junto com a de educação infantil do ciclo seguinte. E ela sabe o que veio de trás, o que a professora, onde é que as crianças chegaram, como é que estão as crianças e o que ela deve passar para frente para o 3º ano, né? Então, há uma integração que se concretiza. Progressão. Uma progressão, você vai ver aqui como é que a gente define essa progressão. Tá. Porque você, como você não tinha posto naquele outro, eu estava perguntando para mim, onde será que entra a progressão? Que você vai ver, quer ver? Aqui, ó, isso aqui é continuidade e integração. Aí vocês não assustam, não, mas aqui são o que nós trabalhamos para trabalhar com alfabetização e letramento. Vou passar rapidamente por isso, não dá para detalhar. Mas as linhas lá dizem onde é que começa e onde é que chega. Ali já deve ter completado isso e começa outra coisa. Consciência fonológica e alfabeto. Começa lá no maternal, 0 a 3 anos, a gente já está trabalhando parlenda, né? Poemas, e trabalhando com a criança para desenvolver a oralidade e a atenção para o oral. Porque não é só dizer desenvolver a oralidade, brincar com parlenda. Para que isso serve? Para a criança botar o foco no som da palavra, porque depois ela vai ter que aprender que, na hora que você escreve, você grafa é o som, né? Não é a coisa. Então, há muita atividade desde o maternal. No infantil 1, no infantil 2... No 1º ano, trabalhando letra e consciência fonológica, depois eu vou detalhar no outro gráfico. No 1º ano, supõe-se, né, supõe-se não, deseja-se que a criança já terá desenvolvido consciência. Vocês veem que na 2ª linha está fonêmica, porque nós separamos a fonológica, que é foco na palavra para sair do realismo nominal, né, foco no som, né, para sair do realismo nominal, e consciência silábica, né, para saber que a cadeia sonora é segmentável, né, isso, e, ao mesmo tempo, trabalhando com letras, ligado à consciência fonológica. Por isso é que está junto ali, né, consciência fonológica e letras. A consciência fonêmica que já é mais complicada, porque consciência fonêmica é complexa, porque você não pronuncia o fonema, né, você não identifica o fonema, é só com a relação estreita com as letras, não as letras como objeto, como a criança enxerga ali no maternal infantil 1, a criança vê a letra como um objeto, né? Tanto assim que ela tem dificuldade de diferenciar uma letra P de uma letra B, né? Essa confusão que a criança faz muito. Por quê? Porque para ela a letra é um objeto.
Como os objetos, tanto faz que seja assim, ou assim, assim, ou assim, é sempre uma xícara, com a asa para cá, com a asa para cá, de boca para baixo, de boca para cima, é sempre uma xícara. Mas as letras não é assim, né? Então, a criança tem que vencer esse momento, que tem muito a ver com a escrita espelhada. Né? Esse é um estudo que eu vou fazendo lá junto com elas. O menino está com a escrita espelhada. Aí você vai ver, porque ele ainda está entendendo que a letra é um objeto, não é uma representação. Né? Daí que a importância de trabalhar com o alfabeto junto com a consciência fonológica. E depois a fonêmica, que lá do primeiro ano, que é a hora de ele já realmente começar a corresponder com fonemas, e vai para frente, porque depois vira ortografia. Né? A partir de segundo, terceiro ano, já é a questão das convenções das relações fonema-letra. A linguagem oral, que daí preciso dizer que tem que desenvolver o tempo todo, sobretudo maternal, infantil 1, infantil 2, que a criança está construindo a sua linguagem oral. Né? A tecnologia de escrita, de que eu já falei, já começaram no maternal, da lápis, da papel, para a criança rabiscar, né? Porque ela já está aprendendo a lidar com papel, com lápis. E depois vai para frente, porque aí vem várias convenções. Né? Nós temos trabalhado, por exemplo, a partir do terceiro ano, a gente começa a trabalhar com a tecnologia da produção de texto em que entra diálogo, que tem que saber como é que você nota o diálogo. Né? A escrita de palavras, quer dizer, ali do infantil 1, eles já começam a escrever palavras. Não só a escrita inventada, né, chamada escrita criativa ou escrita inventada, muito, quer dizer, escreve do jeito que você sabe, né, aquela coisa do construtivismo, que é importante para a criança já escrevendo palavras, mas também escrever o nome da mamãe, o nome do papai, o nome da professora, o nome dela mesma, né? Que vai do infantil 1 no infantil 2 até no comecinho do primeiro ano, no máximo. Né? Porque aí, já no primeiro ano, começa, em vez de escrita de palavras, escrita de textos, desde textos pequenos, textos maiores. Estão vendo como é que todas as professoras têm isso? Toda sala de professor tem isso lá na parede, que é para elas não esquecerem, que elas têm que... Elas seguem esse roteiro aí. A leitura de palavras, está escrevendo palavra, está lendo palavra também. Né? E aí a gente faz muita atividade de leitura de palavras. Lê o nome dos colegas, né, no momento, depois, vem exemplo aqui agora mesmo, vou deixar para falar depois. E depois passa para a leitura de texto, oral e silenciosa, que vão juntos. Porque outra coisa que a gente tem que trabalhar muito é com a leitura silenciosa, né? Porque se faz leitura oral, tem se feito pouco, e é importante para desenvolver fluência. Uma questão que foi preciso discutir muito, porque elas reclamavam, as professoras, muito. Aí ele lê, mas ele lê palavra por palavra. Né? E depois você pergunta o que é que você leu, ele não sabe o que leu. Né? Como aqui um menino de uma pesquisa da Isabel, nossa lá, que colocou a criança lendo, e depois falou, agora o que você leu? Ué, sei lá, eu estava ocupado lendo. Mas a criança fica decifrando, né? E depois... fica decifrando e depois não sabe o que é. Porque vocês devem enfrentar muito isso, a questão da compreensão. Que é muito dada pela fluência, né? Se não fosse o moço filmando, não precisava de isso aí, né, Tuti? Não quer uma água, um café? Não gosto de parar para tomar água, não. Deixa eu acabar isso aqui. A compreensão de texto, vocês veem que começa lá no maternal. Por quê? Quando a professora lê história para a criança ou conta a história, ela já faz perguntas. Agora, não é qualquer pergunta. Então, a gente tem um quadro também de estratégias de leitura. Quais são as estratégias que você vai desenvolver na criança desde cedo? A gente discutiu, a gente fez no núcleo,
eu muito frequentemente, eu pratico no núcleo, falo assim, hoje vocês são crianças, e nós vamos trabalhar com esse texto. Eu vou ler, elas adoram que eu leia história para elas. Se demora muito a fé, que dia que você vai ler história para nós? Eu levo, por exemplo, um livro de... Toda vez que aparece um livro muito bom de literatura infantil, eu levo e falo, hoje vou ler história. E depois a gente pratica as estratégias de leitura, né, que elas depois fazem com as professoras nas escolas, e acompanham as professoras como é que elas fazem isso. Isso começa lá no maternal. E vai, outra coisa que nós discutimos muito, são coisas que a gente não se lembra de discutir nos cursos de formação, né? Por exemplo, isso. Qual é o curso de pedagogia que desenvolve, ensina para as meninas quais são as estratégias de leitura e como é que você trabalha com estratégias de leitura de um texto, de um livro, etc. Né? Que estratégias são essas? A gente tem um quadro. Antes da leitura, quais são as estratégias? Durante a leitura, depois da leitura. E vai desenvolvendo, crescendo outra coisa que a gente não pensa muito, que texto. Né? Porque aí chegavam textos, estou querendo trabalhar, tem uma professora que queria trabalhar com esse texto, usou as estratégias, mas os meninos tiveram muita dificuldade. Eu falei, mas olha o nível de complexidade desse texto. O que é nível de complexidade? Eu falei, pronto, a gente não lembra que tem que discutir isso com elas. Né? Outro susto que eu levei foi com relação às letras. Porque, para mim, era normal aprender as letras. A gente não bota as letras na sala de aula, a única recomendação que eu dei logo de início, não vai botar a letra lá no alto, não, porque o menino vai ter outra visão da forma da letra, olhando de baixo para cima. Tem que ser na altura da criança. Né? E pronto, o alfabeto está lá. Mas você não se dá conta que não é isso só. Né? Porque depois a criança fica com o escrito espelhado, depois a criança não sabe relacionar maiúscula com minúscula. Né? Então, você tem que trabalhar como é que a criança vê a letra quando ela está lá no infantil, como um objeto visual, como é que depois ela vai... A gente tem que ajudar a criança a ver que a letra é uma representação. Né? Então, isso da complexidade de texto foi outro trabalho que eu fiz, vários seminários com elas, levando textos de diferentes níveis de complexidade. Por exemplo, coisa que foi decisiva, pegar uma mesma fábula, por diferentes autores, porque todo mundo publica fábulas, né, de Esopo, de não sei o quê. Então, a mesma fábula em diferentes níveis de complexidade para elas classificarem. Né? Vamos botar da mais fácil para mais difícil. Né? Elas fizeram isso em grupo. Depois vamos conferir. E por quê? Aí analisamos por quê. Aí elas levaram um susto enorme, porque o texto mais complexo era o menor e era do Monteiro Lobato. Para ver, falei, é para isso que tem que ficar atento. Não é só o tamanho do texto. Esse está pequenininho, está bom para trabalhar com o primeiro ano. Não é isso. Né? Você tem que ver o vocabulário, as estruturas sintáticas. Então, discutimos todas as características que definem a complexidade de um texto, e agora elas têm uma enorme preocupação. Né? A professora chega para do núcleo e fala, você acha que esse texto está num nível de complexidade bom para os meninos do segundo ano? Isso tudo, vocês veem que atrás de cada uma dessas linhas aí tem muita coisa. Mas não é... E aí... O Dulce sabe disso. Quando eu dava aula na faculdade, tanto para pedagogia quanto para pós-graduação, eu, virginiana que sou, das piores, eu fazia um plano de curso, e eles sofriam comigo lá várias vezes, detalhado. Seminário por seminário. Dia tal, nós vamos discutir isso, vocês têm que ler tais textos. Dia tal... No começo, eu achei que eu podia fazer isso lá. Então, cheguei lá e não dá, porque a coisa tem que ser aquilo que está acontecendo na hora. Né? Por exemplo, complexidade. Eu não teria incluído isso, porque não me parecia que fosse. Todo mundo sabe que esse texto está bom para a primeira série, está bom para a quinta. Não é todo mundo sabe, não sabe. Né? A letra, não, é só botar o alfabeto lá, trabalhar com as letras, com as crianças. Não é isso. Né?
Então, não adianta fazer plano. Isso aí eu tive que romper com o meu virginianismo para dizer que a coisa vai nessa interação com a prática, né? Muita coisa a prática me fazendo descobrir que isso precisa ser considerado, né? Outras vezes, a teoria clareando dificuldades que elas tinham, né? Várias vezes eu ouço, e eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Ela fala, agora estou entendendo. Por que eu faço isso? Eu não sabia que era por isso que eu fazia isso, né? Porque você explica o que está atrás. Bom, terminando aqui. Vocabulário, que começa lá no maternal, que você tem que... Né? A criança está aprendendo a falar, né? E vai por aí afora. E a bendita reflexão sobre a língua, que é outra luta que foi preciso enfrentar lá, sobretudo professores do 3º ano para frente, que acham que tem que dar gramática. Mas como sem gramática? O menino tem que saber o que é substantivo, adjetivo, e sujeito, predicado, não sei o quê. Aí eu pego ela sempre no pulo, falo, tá bom, vocês aprenderam isso, não aprenderam? Pois é, eu aprendi isso quando eu estudava. Então, agora, vocês vão me dar um exemplo de uma oração subordinada. Espera lá, uma oração subordinada, adverbial reduzida de infinito. Aí fica tudo me olhando. Vocês aprenderam? Vocês não falaram que vocês aprenderam? Cadê? Ninguém sabe dar exemplo. Essa frase que eu acabei de falar tinha uma subordinada de adverbial, não sei o que. Para assustar e ver que não é isso. Eu tive, há 2 anos atrás, fazer uma oficina para discutir a questão da gramática, né? Que não é que não entra, mas é em função do texto, em função da produção de texto pelos alunos, né? Bom, rapidamente, é isso aí. É só isso aí. Agora aqui vem a loucura. Aí nós temos metas construídas pelo núcleo, lá a partir de 2007. Vamos definir o que nós vamos fazer em cada... Segura aqui, Dutti. Porque ali eu coloquei só o exemplo de um daqueles componentes que é o de leitura. Eu não ia colocar tudo para vocês. Mas elas têm... A rede inteira, todas as professoras, têm isso aqui, que é o projeto, que é já uma 3ª edição, e esse ano vai sair a 4ª edição, porque a gente vai mudando. Inclusive, essas metas mudam muito. Mas elas têm assim. Eu vou só dar uma ideia a vocês, para vocês não pensarem que é só leitura. Todos aqueles componentes que vocês viram antes aqui, têm as metas, né? E aí eu selecionei de leitura, só para vocês verem a tal da continuidade da integração. Leitura no maternal. Todo mundo fala, mas o que é isso, leitura no maternal? Leitura no maternal é reconhecer palavras, o próprio nome, numa ficha, que aí no maternal, os menininhos de 2 anos, 3 anos, tem a foto deles na ficha com o nome. Que aí ele vai relacionando. Esse aqui da foto, e eu aqui, tenho esse nome aqui, ó, né? Então, o meu nome, Pedro, é isso que está escrito aqui. De vez em quando dá briga, por exemplo, 2 meninos brigando, porque um queria a ficha do outro. Eu falei, mas por que você quer a ficha do outro, a sua cara aqui, essa aqui é a sua? Ah, mas o dele tem mais letra do que a minha, não quero pouca letra, não quero muito. Porque um chamava Wellington e o outro chamava Yuri. E ele achou que era tá muito diminuído, está com uma letra, o nome só com 4 letras. Que foi uma boa oportunidade de discutir isso, né? Que Yuri, aqui, ó, tá vendo? Seu nome está aqui, o dele é porque é muito grande. Bom, a compreensão que eu já disse para vocês, a professora conta a história, e vocês estão vendo lá, entre parênteses, veja estratégias de leitura, que é para não falar assim, vocês gostaram? Gostaram. Ir além disso, né? De acordo com as estratégias de leitura. E o vocabulário. Depois, as cores, é para elas ficar mais clara ainda a continuidade, né?
Então, o reconhecimento de palavras no maternal, depois, o próprio nome. Já não é mais em ficha com foto, mas é na ficha só sem foto, porque aí ele já deve ter gravado o nome dele. Tá? E aumenta identificar o nome dele no meio das fichas todas, né, para ele já fazer a diferença. E depois, no infantil 2, reconhece o próprio nome, identifica o nome dos colegas, reconhece palavras de uso frequente na sala de aula, reconhece palavras formadas com sílaba CV. Ali, tá, já conhecidas, com base nas casinhas, não vou ter tempo de explicar o que é esse procedimento das casinhas. Se der tempo, depois eu dou uma ideia para vocês. O que é que também dá excelente resultado. Bom, o vermelho é a compreensão, o vocabulário vai ali, crescendo. Aí, quando chega no primeiro ano, vocês veem que só pelo tamanho que vai crescendo. E vão aparecendo outras coisas. Né? Quer dizer, vai se tornando, acompanhando o caminho da criança. Ali, sempre orientadas as perguntas, orientadas pela estratégia de compreensão. Aqui, no segundo ano, por exemplo, está ali, conceito de prefixo. Vai trabalhar com vocabulário, trabalha com prefixos, que enriquece, né, também prefixo ligado ao vocabulário. Depois, aí, quando chega no quarto e quinto, já encheu a coluna. Né? Então, isso nós temos aqui no livro, para cada um desses componentes, de modo que a professora que está no quarto ano, ela sabe o que veio antes, no terceiro, no segundo. Que a que está no segundo, né, ela sabe, há uma avaliação diagnóstica no começo do ano, em que a gente avalia se o que foi feito no primeiro ano foi atingido. Né? E aí a professora do segundo ano sabe assim, não, era para ter sido feito isso no primeiro, eu vou ter que fazer. Né? Porque não é dizer assim, aquela lá não desenvolveu nada do que precisava. Né? Não, aquela lá é a colega dela que vai explicar para ela por que não conseguiu. Porque aí a gente faz reunião. Toda vez que começa o ano, a do primeiro ano se reúne com a da educação infantil para discutir. Olha, a turma que eu estou te dando é essa. A do primeiro com o segundo. Essa criança não deu conta disso ou daquilo, por isso, por aquilo, e eu não consegui desenvolver isso ou aquilo. Né? Então, é nessa sequência. Deu para vocês entenderem essa maluquice aí? Então, além de a professora estar sempre de olho atento na sequência, isso aí é que a gente vai mudando muito. Muito não, mas muda porque há momentos que elas, com frequência, que elas falam assim, ô, Mário, eu acho que aquela meta que está no segundo ano, a gente já pode passar para o primeiro. As crianças já estão dando conta disso do jeito que elas estão vindo no infantil. Ou então, essa meta está muito difícil para o terceiro ano, vamos jogar isso para o quarto. E a gente vai ajustando, né? Porque tudo depende de o que está sendo feito antes. As crianças começam a dar conta antes da hora do que está previsto nesse momento aí. Nós já mudamos, essa é a terceira edição, ou seja, nós já mudamos 3 vezes, e esse ano vamos mudar de novo. Mas, além disso, a Virginiana aqui, mas para cada professora, ela tem a turma dela. Né? Então, nós temos aqui no livro, junta tudo do primeiro ano naquelas anteriores, em que elas têm a visão da progressão, do que ela tem que fazer no primeiro ano. Porque ela tem que fazer integrado tudo. Né? Ela tem que trabalhar com ciência fonológica, tecnologia, linguagem escrita, leitura, escrita, usos sociais da língua escrita. Então, tem isso para o infantil 1, maternal, infantil 1, infantil 2, primeiro ano. Né? Meio obsessivo, né? Mas está funcionando. E agora, aqui, a gente está me dando aflição falar tão superficialmente dessas coisas, né, que precisavam ser aprofundadas, mas é para vocês terem uma ideia da alternativa qual que é. Então, qual é a alternativa?
Isso aqui com relação à alfabetização. Tem aqui do meio o célebre desenvolvimento da criança, que acontece em línguas de ortografia transparente ou quase transparente. Não acontece no inglês, não acontece em línguas eslavas, né? Acontece, a própria Emília Ferreira agora já reconhece que não é universal. É só para as línguas de ortografia transparente. Significa o quê? Ortografias que a correspondência fonema-letra é ou biunívoca ou tem poucas exceções, né? Agora, vocês pegam, quem sabe inglês aqui, sabe o que é, né? Em inglês você não consegue identificar esse caminho aí, porque a ortografia é tão opaca, né, que a criança evolui de uma forma diferente. Bom, mas acontece, a diferença é o seguinte, não é só essa linha. Essa linha tem que ser articulada com a consciência fonológica e com o conhecimento das letras. Então, quando a criança está lá na icônica, na garatuja, pré-silábica, ela está numa fase pré-fonológica, ou seja, a criança não entendeu ainda que a escrita representa os sons e não a coisa. É o tal do realismo nominal, né? Dela achar que onde está escrito leão, está escrito borboleta, porque borboleta se dá borboleta, leão. Onde que está escrito leão? Ela vai na borboleta. Por quê? Porque o leão é grande, a palavra tem que ser grande, né? Coisas desse tipo. Ou então, uma coisa interessante que acontece sempre no maternal, no começo do infantil 1, é você pedir crianças palavras que comecem igual, que terminem igual, que é um exercício de consciência fonológica importante para despertar o que a gente trabalha muito nessa fase aí, para a criança botar o foco no som da palavra. E elas aí fazem, por exemplo, vamos brincar tudo lúdico, para ninguém falar que a gente não está fazendo coisa lúdica na educação infantil. Há 1000 jogos que você pode fazer para essas coisas, né? Então, por exemplo, vamos brincar de barquinho. A professora faz um barquinho de papel e fala, vou mandar esse barquinho carregado de palavras que começam com ma, igual maçã, má. E eu, quando estou presente, falo assim, ó, meu nome, Magda, é igual Magda, maçã, palavras que começam com ma. Aí você joga o barquinho. Quem recebeu o barquinho tem que botar no barquinho uma palavra que começa com ma. Aí o menino fala, banana, pera, laranja, abacaxi. Porque ele não está ouvindo o mar. Ele está pensando na maçã. É quando ele está no realismo nominal, né? Esse é o salto fundamental que tem que ser dado na educação infantil. Quando o menino chega no primeiro ano sem ter percebido isso, aí é um atraso daí para frente, né? E tudo que lá frequente, meninos que elas chamavam de dificuldade de aprendizagem, eu falei, olha se ele já percebeu que a gente escreve ao som. Faz exercícios de começa igual, de termina igual, depois termina igual café. Aí uma criança falou, pão, manteiga. Porque aí é que está. Então tem que desenvolver isso, né, para ela sair desse... Agora, ao mesmo tempo, ela está aprendendo letras. Né? Tanto que ela fica pré-silábica, porque já está vendo, a gente escreve com esses tracinhos, essas letras aí. Então, as 3 coisas têm que ser desenvolvidas juntas nesse período. A consciência fonológica. Aí você começa a desenvolver a consciência silábica, fragmentação da cadeia sonora em sílabas, que ela se torna silábica. Só assim que ela vai se tornar silábica. Mas você tem que trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, né? Aqui, quando ela está pré-silábica, fazendo trabalho com a consciência silábica, porque aí ela vai perceber que você registra o som de um pedacinho da palavra, por enquanto, a sílaba. Ao mesmo tempo, ela vai representar com letras, né? Por exemplo, FMB para dizer que é peteca. À medida que se desenvolve a consciência silábica,
ela vai percebendo que a letra, e eu estou trabalhando com conhecimento de letras, já ligado com o som da letra, né, ela se torna silábica com valor sonoro. Aí você começou a desenvolver lá em cima a consciência fonêmica, quando ela está silábica com valor sonoro. Ela vai passando para a silábica alfabética. Aí você desenvolve a fonêmica e já entra com as relações, né, fonema-grafema. Nessa sequência, não há criança que não se alfabetize, a não ser que seja com problemas de necessidades especiais, né? Porque você está fazendo a criança descobrir como é que funciona o sistema, né? E articuladamente. Dá porque bom, naturalmente tem toda uma teoria atrás daquela linha de cima, uma teoria aqui, outra teoria aqui embaixo das letras, né? Então são teorias, mas que vão articulando com a prática. Pode? Espera aí, Sônia. A gente vai pedir para vocês virem aqui ou falarem no microfone. Falar no microfone. Então, a gente tem o costume, ou um pouco como regra, de que a gente deve trabalhar com palavras do mesmo universo semântico. E aí, quando você trabalha com palavras do mesmo universo semântico, você dificulta essa percepção do som da letra, né? Então, se você junta tudo que é brinquedo, se a tendência da criança já é juntar pelo universo semântico, fica mais difícil separar pelo som. Então, eu queria um pouco saber como é que resolve isso, né? Isso realmente prejudica, porque vê que a criança, se ela está com foco no significado e não no significante, e se você fica usando significados todos do mesmo campo, né, você não está ajudando a criança. Isso pode atrapalhar a criança de focar no som, porque o campo está forçando ela a pensar em palavras do mesmo campo, né? Aí a questão... Nós temos trabalhado a partir, vocês vão ver agora mesmo, sempre a partir de texto, desde o maternal. Então, não é a palavra de um campo semântico, são palavras do texto. Você vai ver aqui agora mesmo, acho que vai clarear isso. Agora eu pergunto se alguém aprendeu isso no curso de pedagogia. Levante a mão quem aprendeu isso no curso de pedagogia. Pois é, e é possível alfabetizar sem enxergar isso? Bom, e agora, o letramento, como é que entra daquilo lá? Porque ali está focado na alfabetização. Então, isso se faz nessa relação aí, né? Que a consciência fonológica, junto com o conhecimento das letras, a leitura de texto, de palavra, compreensão, no tal ambiente alfabetizador, né? Que a criança está com a biblioteca, que eu já falei para vocês, cantinho de leitura, etc., mas o mais importante que dá a ideia mais de como é que a gente faz, é isso aí. Isso aí as professoras do núcleo falam assim, ainda ontem, segunda-feira agora, uma me falou assim, eu não sei a propósito de quê, ela falou assim, aquele quadro do cérebro. Eu falei, que cérebro? Não estou trabalhando com neurologia, consciência. O cérebro, Marta, aquele gráfico do cérebro. Descobri que elas chamam isso do cérebro do projeto. Porque eu falo sempre com elas, esse quadro, é daí que tem que partir. Aí esse também todo mundo tem nas paredes da sala lá de professor, cada uma tem aqui que é o seguinte... Tudo daquela lista toda que vocês viram e desse caminho que vocês viram agora mesmo, parte de um texto, que seja uma parlenda, que seja um poema, que seja uma historinha, que seja um livro. Sempre o primeiro passo é um texto, né? Um texto que vai ser feita a leitura. Aí tem que resolver a esse texto o que convém mais. Uma leitura
oral pela professora, eu leio, as crianças ouvem, uma leitura silenciosa, quando eles já dão conta de ler, uma leitura em conjunto, um jogral, enfim, tem várias formas de fazer leitura. Da leitura vem a compreensão, né? Com a segunda, aquelas estratégias do quadro de estratégias. Da compreensão sai o vocabulário, né? Como é que eu enriqueço o vocabulário a partir do texto, das palavras do texto. As palavras desconhecidas, que não é para achar sinônimo, porque a escola tem mania de sinônimo, esquece que sinônimo não existe, né? Que você tem que trabalhar com as diferenças entre uma palavra com outra de significado próximo ou do mesmo campo, né? Quais são as diferenças. E aí, com prefixo, fixo, se eu acrescentar esse prefixo, o que a palavra passa a significar. Enfim, há 1000 atividades que a gente já discutiu muito, a serem feitas a partir do texto para desenvolver vocabulário. Bom, aí vem, já entrando na área da tecnologia da escrita, da alfabetização, né, do texto, você tira uma frase escolhida, o texto já é escolhido pensando que eu vou precisar trabalhar com, por exemplo, vamos pensar nas crianças pequenas, que é mais difícil de aplicar isso a criança pequena. Digamos uma criança no infantil 1 ou 2. A professora escolheu uma história. E não é na hora, não. Tem que escolher antes, ler antes, pensar nas perguntas que são adequadas para serem feitas, se preparar para trabalhar com o texto com a criança, já ver que frase do texto vai me dar a oportunidade de avançar para a alfabetização, né? Então, ela leu a história para as crianças, não sabem ler ainda, ela leu, e aí tem como ler histórias. Que é como ler, o que você faz com a ilustração, o que você mostra para a criança e tal. Depois, que perguntas, discussão com as crianças sobre o texto, a compreensão e o vocabulário. Depois do texto, você toma uma frase. Se a criança está na fase de desenvolver consciência silábica, né, você fala a frase, você escreve a frase no quadro para ela ter a consciência da palavra escrita, que tem um espacinho em branco, porque a criança não nasceu sabendo isso, né? Quando você escreve, você separa uma palavra de outra por um espaço em branco. Vamos contar quantas palavras. Agora vamos falar isso aqui, nessas palavras. Chapeuzinho vermelho foi a casa da vovó, né? Agora, chapeuzinho. Vamos ver quantos pedacinhos tem chapeuzinho? Chapeuzinho. Tem 4 pedacinhos. Também você passa da palavra, da frase para a palavra, para a sílaba. Quando a criança chega na fase já de consciência fonêmica, você vai até o fonema. Nessa altura, a gente entra no tal procedimento das casinhas, que ajuda demais a criança a perceber o fonema. E depois do texto também, as sílabas com que você trabalhou, vão formar uma palavra nova com essas sílabas, né? Aí você forma uma nova palavra, vamos formar uma outra frase, vamos formar um texto. Naturalmente que isso aí de acordo com o nível da turma, né? E que nível que as crianças estão. Mas sempre a partir do texto. O texto como núcleo, é o cérebro. Não sei se deu para clarear um pouco sua. Agora começou a hora de eu ter que beber água. Está acabando, viu, gente? Bom, então nós falamos, eu espero que tenha dado para entender bem. Continuidade, hein? Vai ter que ser a casinha. Continuidade, integração, sistematização. Não, falta o acompanhamento. Que a gente, como eu disse, não é avaliação, não é monitoramento, não é nada, é acompanhar. E todo mundo assume que nós temos que ver como é que nós estamos andando. Então, esse espírito também foi implantado na rede tão fortemente que ninguém acha essa coisa atual. Vamos fazer prova para avaliar professor, né? Aí você faz uma prova, dá para os professores responder, botar xizinho nas questões, e acha que está avaliando o professor. Não é isso, né? Aqui,
E o acompanhamento que a gente faz lá, claramente é isso. Acompanhamento da aprendizagem e acompanhamento do ensino. Da aprendizagem dos alunos. Para responder essa pergunta aí, ela é interna à sala de aula, a cada sala de aula. O aluno aprendeu o que lhe foi ensinado, né? Está avaliando os alunos, a professora avaliando o que ensinou os alunos, se eles aprenderam. A avaliação do ensino, que é a avaliação dos professores da escola e da rede, desses 3 níveis, que é interna à escola e à rede. Agora mesmo vocês vão entender como é que é interna essas 2 instâncias. E que responde essa pergunta. Foi ensinado o que se pretendeu ensinar, só que o que se pretendeu ensinar são as metas, aquelas que estão naqueles quadros lá que vocês viram, né? Por isso a seta ligando aí. A gente não despreza as avaliações externas, porque sempre acha que um olhar externo pode ajudar a gente a ver. Mas com esse espírito aqui, externa à escola e à rede, até mais apagadinho, que é para dizer que não é o central para nós, né? Em Minas Gerais tem o ProAlfa, que é a Secretaria Estadual de Educação, avaliando todos os terceiros anos do Estado inteiro, municipais e estaduais, né? Depois tem a Prova Brasil, tem SAEB, tem não sei o que, essa mania da avaliação que está solta no país atualmente. A gente recebe todo mundo muito bem, aplica as provas e depois quer os resultados. Reclama sempre que não deixa a gente ver as provas, porque a gente quer ver se nosso aluno saiu bem ou mal em quê, né? Porque daí a pergunta que fica para nós é essa. Foi aprendido? Logo foi ensinado? É o que o MEC quer saber, né? O que deveria ser ensinado e aprendido segundo critérios externos. Porque são os critérios lá deles que a gente não sabe, nem sabe se eles sabem, porque eles constroem a prova com os descritores, mas eles não têm um currículo. Aquelas metas que eu mostrei a vocês, a gente precisava ter isso no país, para os professores saberem para onde que tem que caminhar, né? E depois a avaliação chegar para ver se isso aconteceu. Mas não é o que acontece. Então, o importante mesmo para nós é isso, e aquela externa escola, como vocês vão ver agora mesmo, fica para nós como um parâmetro externo, né? O que eles estão querendo? E nós estamos fazendo o quê, né? Aí a gente faz assim, 3 avaliações diagnósticas, como vocês estão vendo lá em cima, avaliação diagnóstica. Essa foi a última, que a gente faz uma no começo do ano, uma no meio do ano e uma no fim do ano. Tem a matriz que vai sendo modificada, né? Essa matriz, vou mostrar ela inteira. Essa é a primeira página, segunda página, terceira página. Voltando para a primeira. Está lá. Em reconhecimento da escrita e conhecimento do alfabeto, são aquelas habilidades ali, que estão de acordo com as nossas metas, né? Refletindo as metas. O que nós vamos avaliar? Estão vendo como é que a continuidade e a integração se dá? Isso é discutido no núcleo, depois pela professora do núcleo, com as professoras da escola, de modo que todo mundo assume a matriz. Então, a matriz não é algo que veio de fora, mas é algo que foi construído pelas professoras da rede, né? E aqueles xizinhos vão mudando ao longo do tempo, né? A gente, a cada momento, por exemplo, agora, em começo de agosto, fim de julho, a gente analisou a matriz e nós vamos continuar cobrando isso do Infantil 1, avaliando isso no Infantil 1, ou isso já pode sair, ou isso vai para o Infantil 2, ou isso vai para cá, vamos tirar. A gente, dessa vez, até tirou descritores, porque falou assim, isso é bobagem a gente estar avaliando isso, porque, lógico que as crianças já sabem isso, né? Então, agora, vocês só observem os X, para vocês terem uma ideia, como é que vai crescendo, né? Viu que vai indo para lá? Quer dizer, o que está no Infantil 1, 2, primeiro ano, ali já é terceiro, quarto, quinto, né? Então, de acordo com
e até o último, que é esse da escrita de textos, que a gente já começa a botar os gêneros, né, e os usos sociais da escrita. Bom, então, feito isso, como é que é feita essa avaliação diagnóstica? Não sou eu que faço as provas, nem é o núcleo. A gente leva essa matriz para as escolas e agora vamos construir questões. Todas as professoras elaboram questões para esses vários descritores aí. Aí as questões vêm para o núcleo, que as professoras, cada professora da escola traz. Aí no núcleo a gente faz a seleção para cada um dos descritores das questões que vieram. Isso está permitindo que a gente vá construindo um banco de questões grande. Aí chega a montagem final da prova, né, do instrumento de avaliação. E aí é aplicado por quem? Pela professora da turma, né, que aplica. Quem corrige? A professora da turma corrige a avaliação dos seus alunos. E depois, as infelizes constroem esse gráfico que vocês vão ver aqui em seguida. Vou mostrar aí os gráficos. Os gráficos, para vocês sentirem também como é que é esse trabalho da continuidade da integração. Eu peguei aí uma turma ao longo de 2002. E, de propósito, peguei uma turma do Infantil 2. Porque a gente, quando você vê os resultados, por exemplo, agora, viu o resultado de agosto, a análise feita nas escolas, porque aí tem a sessão de análise nas escolas, é feita comparando o resultado no começo do ano, das turmas e da escola, né? Agora, no fim do ano, nós vamos ver as 3, na sequência, para ver como é que a coisa está andando, né? Então, aqui, para vocês terem um exemplo, como é que isso clareia para o professor, porque, gente, a gente trabalha muitas escuras na educação. Você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, né? Sem ter clareza de se eu estou andando, as crianças estão indo, né? É uma ideia vaga disso, né? Então, aqui, numa turma de Infantil 2, cada professora constrói isso da sua turma. Aqui vocês têm a avaliação diagnóstica de março do ano passado, 2012, do Infantil 2, num turno da tarde, da Adriana, a professora, a escola é Dona Marucas, porque Lagoa Santa tem essa coisa maravilhosa. O nome das escolas é nome de professoras que trabalharam muito tempo na rede e que já morreram, e que, então, a comunidade é que escolhe o nome, e sempre escolhe o nome de uma professora que marcou a rede, as escolas da época. Então, essa aqui é a escola Dona Marucas. Bom, ali está a concretização da matriz. Você fica olhando para mim com essa cara que eu estou ficando aflita. Você está achando bom ou ruim? Então, porque ele é meu superego, sabe? Aí eu fico aflita porque eu tenho que conferir com ele. Aqui, reconhecimento da escrita e conhecimento do alfabeto, lá da matriz, o que era para avaliar no Infantil 2 está ali, da consciência fonológica, leitura de palavras, escrita de palavras, e lá no fim, porque a gente dá sempre uma questão de escrita inventiva, criativa, a gente vê em que nível que a criança está, né? Aí vocês veem, e aí as professoras, a gente combinou assim, há 7 anos atrás. Põe em amarelo o que está resolvido, que as crianças se saíram, vocês veem aqui embaixo. Amarelo é a competência adquirida. Azul, antes não tinha azul, eu falei, vamos botar amarelo e vermelho. Aí foi que elas me ensinaram, não pode ser assim, não é assim. A criança tem fase que a criança, a gente vê que ela está indo, não foi ainda, mas já está indo. Então, vamos criar o azul. Aí ficou o azul, que é em construção. E o vermelho é uma competência ainda não adquirida, né? De modo que está no olho, a gente vê. Se tem muito amarelo, quando elas chegam, quando a turma, elas falam assim, mas dá os meus amarelos aqui, né? E a outra fala, não vou deixar ver que está cheio de vermelho, né? Porque a gente aí, depois que aplicou, e elas, professoras, fazem isso, tem a reunião do núcleo, e cada uma atrás da sua escola, a gente faz assim, não faz por escola, faz, vamos pegar os primeiros anos, como é que se saíram. Aí vem todos os gráficos de primeiro ano, a gente analisa, né? Depois dos segundos anos, tem
agora mesmo uma foto aí para vocês verem. Mas, ao mesmo tempo, você vê, olha lá, em leitura de palavras, ficou vermelho de cima a baixo. Aí é o quê? Professora, não, elas frequentemente falam, esqueci de trabalhar bastante isso aí, é culpa minha. Né? Eu falei, é claro que é culpa sua, porque não havia de todas as crianças errarem isso. Se tivesse trabalhado, não teria acontecido isso. Né? Que era, o que era aquilo? Identificar o conceito de palavra escrita, número de palavras, né? Que ela não fez atividades para desenvolver isso. Ao mesmo tempo, você vê na horizontal crianças que estão precisando de um reforço. Né? Então, você pega aqui, por exemplo, a Júlia, que é a Júlia Mara, estava pré-silábica, e está cheia de vermelho, e tem um azulzinho lá no fim. Então, vocês têm, a professora fica sabendo que a Júlia está precisando de um atendimento especial, né? E que aquela de escritor está precisando trabalhar mais. E que aquele do lado também não está essas coisas. Quer dizer, a professora enxerga o que ela trabalhou, deixou de trabalhar, como é que as crianças estão saindo nisso. Né? E aqui, ó, na primeira coluna, 25 alunos, infantil, março, meninos que tinham acabado de sair do infantil 1, portanto, crianças no início de 5 anos, eram 9 pré-silábicos, 2 silábicos sem valor sonoro, 6 com valor sonoro, 2 silábicos alfabéticos e 6 alfabéticos. Ou seja, pensem bem, 6 alfabéticos no início do infantil 2. Por quê? Porque foi trabalhado muita coisa no infantil 1, começou lá no maternal, e depois ficou procurando a idade certa para alfabetizar menino. Né? E aqui ainda vem as cores, que é para a gente enxergar melhor que crianças estão onde. Então, diante disso, a professora tem clareza de como é que está a sua turma. Bom, essa mesma turma, na segunda avaliação do meio do ano, vocês veem que aquele lá já melhorou bem, aquele que estava... Né? A Júlia já melhorou um bocado, não tanto quanto devia. E entrou o Kaique, vocês viram que passou para 27, eram 25. O Kaique foi um que entrou já tardiamente, sem ter feito infantil 1 nem maternal. Então, o infeliz do Kaique, pré-silábico, não deu conta de nada. Né? Ela já viu, aí ela explica, não, o Kaique entrou agora, não podia responder mesmo. Falei, o que fizeram com ele antes dele chegar na rede? Não fizeram nada. E aí vocês veem lá, ó, que nós já passamos para 8 alfabetos do meio do ano. E passamos já, silábico com valor sonoro, 7. Né? Ainda 7 pré-silábicos. Silábico alfabético, 2. Já cresceu em relação ao anterior. Quando chegou no fim do ano, a hora de entregar essas crianças para o primeiro ano, vocês veem, está o Kaique ali, que era todo vermelho, mas já melhorou um tiquinho, né? A Júlia melhorou bastante. Cadê a Júlia? A Júlia em vermelho aqui. Está vendo como é que ela já melhorou? E olha lá em cima. Nós já terminamos o infantil 2 no ano passado com 16 crianças alfabéticas, com 4 crianças silábico-alfabéticas, que para passar para alfabética é um pulo, né? Com silábico com valor sonoro, que também é uma passagem rápida para chegar ao alfabético. 4, então, 16, 20, 24, de 27, chegando no nível que as nossas metas definem. A nossa meta é assim, a criança terminar o infantil 2, pelo menos silábica com valor sonoro, porque aí o primeiro ano dá conta de tudo. Né? E aí nós só ficamos com 2 pré-silábicos, que é o Kaique aqui, né? E a Júlia. Né? A Júlia, que aí a professora já verificou que a Júlia tem problemas específicos e tal, que tem que ser diferente.